Capítulo 1003, Esquemas Inteligentes 1. Você está de mau humor de novo ou aquela clareira apalpou sua bunda para fulminá-la assim? Fria Ernas perguntou da parte de trás de seu cavalo. Eu suspeito que pode haver um morto-vivo por perto. Ou isso ou o rei inverno ainda não acabou com Feimar. Plória acenou para os arredores, mantendo um olho na pequena caravana que o seguia. Belin de Feimar passou de sem-teto para a classe média em apenas alguns meses, vendendo pequenos cristais de mana para a Associação de Magos. No início, ninguém se importou com ele, pensando que ele apenas teve sorte, já que trouxe apenas algumas pequenas pedras preciosas que mal valem um par de moedas de prata. Mas, em vez de desperdiçar dinheiro em jogos de azar ou álcool, Belin comprou uma pequena casa e um campo, trazendo mais cristais para a associação cada vez que sua empresa precisava de fundos para se expandir. Belin tinha sido cuidadoso, pegando apenas pequenas quantias por vez e nunca trocando quando no balcão havia um balconista que já o conhecia. Graças a isso, o supervisor percebeu que o nome de Belin era mencionado várias vezes apenas quando ele revisou todos os relatórios para compilar o inventário anual. Em vez de perder tempo e recursos para punir um crime sem vítimas do qual quase não havia provas, o supervisor fez a Belin uma oferta irrecusável. Imunidade total para as gemas que ele já havia vendido e uma boa soma em troca da localização da veia de cristal desconhecida. Belin já havia recolhido tudo que pôde encontrar, então ele concordou alegremente. O ex-vagabundo conseguiu uma bela casa e uma promoção ao supervisor. Tudo que faltava fazer era um esquadrão de mineiros e ferreiros de cristal para verificar o local. Os cristais que Belin havia encontrado eram tão pequenos e seu grau tão baixo que poderiam muito bem ser um achado de sorte. Claro, os cristais raramente chegavam à superfície, mas quando faziam, era a presença de gemas verdes a marca do veio-mãe, não de pedras vermelhas como as que Belin vendeu. O reconhecimento preliminar do terreno falhou em fornecer qualquer pista, então a expedição de acompanhamento exigiu o máximo cuidado. As minas de cristal eram bens inestimáveis, especialmente com a luta contínua contra os mortos-vivos e os planos de colonização para o continente Giera. O exército suspeitou que ou não havia nada para encontrar e Belin teve muita sorte, ou ele tinha acabado de encontrar os restos deixados por mineiros ilegais que fariam de tudo para evitar a perda de sua galinha dos ovos de ouro. Com a maioria das tropas regulares ocupadas mantendo a ordem e erradicando as cortes de mortos-vivos sempre que as encontravam, o exército estava com falta de pessoal a ponto de pedir ajuda à infame Capitã Ernas. Você realmente ainda acredita nesses contos de fadas? Fria deu uma risadinha. Não. Eu não gosto, mas eu gosto de ter alguém para amaldiçoar quando um dos meus homens perde os dedos dos pés por causa do frio. Ouvir suas próprias palavras lembrou Plória de sua descarga iminente e a deixou triste. Nesse ponto, a única questão era se teria sido uma dispensa honrosa ou desonrosa. É uma coisa boa que você trouxe 2 curandeiros profissionais. Então Fria apontou para si mesma e sua irmã, Kila, que mantinha seu cavalo perto da caravana. Obrigado por vir para de me agradecer. Você está me fazendo sentir como a pior irmã de todas. Eu não deixei cair nada para te ajudar e estou até sendo pago por isso. Fria tentou e falhou novamente em aliviar o clima. Glória estava cansada de todos os sussurros e olhares maldosos que sua presença causava devido aos rumores que Velandeiros havia espalhado. Então, para fazê-la aceitar sua missão final como capitã, o exército foi forçado a concordar com suas 2 condições. A primeira foi que Glória se recusou a ser o comandante. Por tudo que ela sabia, a missão poderia muito bem ter sido uma armadilha para comprometer ainda mais sua situação. A segunda foi que ela exigiu a presença da Guilda do Escudo de Cristal de Fria. Desculpe. É que entre tudo o que aconteceu comigo e a tentativa covarde de culpar mamãe pelo retorno de Balcor, estou precisando desesperadamente de alguém de confiança. Não posso acreditar que namorei aquele pedaço de merda de Calion por quase 6 meses. Glória disse com um grunhido. Os homens de Fria estavam disfarçados de guardas e os ferreiros de cristal como mineiros.
sem prova da presença de uma veia real. Em vez de enviar unidades de elite para explorar o local, o exército optou por uma abordagem mais suave. Oficialmente, a caravana pertencia a um garimpeiro em busca de metais preciosos. Justificou a implantação de guardas e ferramentas de escavação sem o risco de chamar a atenção de criminosos locais que possam estar envolvidos na operação ilegal de mineração. A magia dimensional não poderia ser usada perto de minas de cristal sem o risco de desencadear a detonação das gemas voláteis. Era a razão pela qual eles estavam se movendo em cavalos ao invés de portais. Para piorar as coisas, teleporte nas proximidades da mina alertaria os inimigos e os deixaria com bastante tempo para detonar as veias de cristal antes de partir. Se a mina estivesse nas mãos de mortos-vivos, eles nunca permitiriam que o reino a reclamasse, nem deixariam nada para trás que pudesse levar à corte. Uma explosão massiva mataria 2 pássaros e várias unidades de elite com um feitiço. A propósito, ainda não consigo acreditar que mamãe limpou o chão com a bunda de um cara tão grande e fria, disse. Claro, ela é bem treinada e tudo, mas Irene também não era moleza. Sem mencionar que ele era muito mais pesado e mais jovem. Às vezes, não consigo deixar de me perguntar se mamãe é apenas um monstro ou se ela é secretamente relacionada de sangue a Lilith. Ele é o único que conheço que era tão forte, apesar de ser tão baixo na academia. Nenhuma das acima Glória sussurrou, forçando Fria a se aproximar, enquanto ela conjurava uma zona silenciosa. Ela apenas trapaceou. Poucos dias antes de o tribunal ser convocado, mamãe pediu a Manoar para rejuvenescê-la e dar-lhe o que ele chama de um pequeno impulso extra. No momento em que eles voltaram, ela havia praticado por tempo suficiente para se acostumar com seu corpo mais jovem e aprimorado. Aquele idiota de Irene não teve nenhuma chance desde o início. É o que ele faz por abandonar papai depois de tudo que nosso pai fez por ele. O cérebro de Fria congelou com a revelação. Isso não faz sentido. Como uma mãe poderia se preparar com antecedência para uma briga em resposta a uma acusação de que ela não tinha como saber que Nuragor teria feito? A única explicação possível é que ela já conhecia o assunto da conversa porque é ela mesma responsável pelos ataques e fez com que todos dançassem na palma da sua mão. Mas isso é absurdo. No entanto, era verdade. As cavernas onde os veios de cristal supostamente estavam localizados ficavam perto o suficiente de Feimar, que levava apenas um dia inteiro de viagem para chegar à sua entrada. Os ferreiros Cristais lançaram várias matrizes de detecção, mas não encontraram nenhum traço de inimigos e cristais semelhantes. Sinto muito, Capitão Curtus, mas até agora os batedores estavam certos. Os cristais devem estar bem no fundo do solo, se houver. Clea Orman disse. Não se preocupe, Clea. Isso só torna a nossa pequena operação secreta mais suave, já que podemos colocar quantos arranjos quisermos. Alguma sugestão, Capitã Ernas? Capítulo 1004, Esquemas Inteligentes 2. Curtus Dast era um mago em seus 30 e poucos anos, com cerca de 1,73 metros de altura, cabelo preto curto e olhos azul gelo. Ele achava difícil aceitar que uma mulher tão jovem fosse mais alta que ele segurasse a mesma classificação, mas ele conseguiu manter a borda fora de sua voz. Negativo, senhor. Além de definir o perímetro, não há muito o que fazer. Glória realmente tinha uma sensação estranha em seu intestino, mas preferiu mantê-la para si mesma. Se eu contar a eles e estiver errada, serei culpada por desperdiçar o tempo de todos, enquanto se eu estiver certa, serei culpada por não ser capaz de evitar o que quer que aconteça. Já aprendi as regras deste jogo no ano passado. Para minar meu sucesso, eles farão de forma que não importa a escolha que eu fizer, ela será considerada errada em retrospectiva. Vou compartilhar minhas impressões apenas com Fria, para que, se o pior acontecer e nós salvarmos o dia graças a seus companheiros de guilda, pelo menos sua carreira floresça. Ela pensou. Glória estava cansada de brincar de bonzinha e deixar que os outros explorassem suas conquistas para promover sua carreira enquanto estava presa como capitã.
No momento em que Cortos dispensou a reunião, ela se juntou às irmãs para jantar, indiferente a todos os olhares desdenhosos que os soldados lançaram a ela. Você pode sentir isso também? Kila perguntou. Mesmo se sentando em frente à grande fogueira, ela não conseguia parar de tremer. Sim, Gloria disse enquanto esfregava os braços para se livrar do frio que corria por seu corpo. Sentir o quê? Fria se sentiu deixada de lado, então ela silenciou os arredores, embora fosse considerado um gesto rude. Depois de passar muito tempo em Kula, Kila e eu nos tornamos sensíveis a enormes campos de mana. Gloria disse. Não poderia ser mais forte do que o da academia. Fria ergueu uma sobrancelha em descrença. Não estou dizendo que não acredito em você, apenas que não faz muito sentido. Todos aqui são veteranos em vários campos de batalha, mas vocês são os únicos afetados. O que torna Kula tão especial? Não é uma questão de quão forte o campo é, mas quão hostil ele é. Kila explicou. O reator de mana, os golems e até os portões, tudo foi projetado para manter as pessoas fora. Não notamos ao princípio, mas depois de um tempo, você sente que há uma lâmina constantemente perfurando sua garganta. A boa notícia é que, seja o que for, a fonte do campo de mana nada tem do puro ódio e sofrimento que permeou o Kula. A má notícia é que esse tipo de coisa nunca é natural. Gloria disse. Depois de matar seu primeiro humano aos 15 anos durante um exame da academia, sobrevivendo a Balcor, Nalear e ao ritual de magia proibida em Zantia, Fria aprendeu que, para um mago, o otimismo era o caminho mais rápido para o túmulo. Ela dobrou a guarda ao redor do acampamento e fez com que seus companheiros mantivessem tudo o que precisassem em mãos, caso o inimigo os prendesse dentro de uma rede de selagem dimensional. Os soldados do exército zombaram das excessivas precauções de segurança que o escudo de cristal tomou, considerando-os um bando de novatos paranoicos. Os mercenários, em vez disso, consideravam os soldados um bando de idiotas. Não apenas o mestre da guilda ainda não havia falhado com eles, mas ela também negociou para aquela missão um pagamento igual ao que os soldados ganhariam em um mês. A noite passou sem incidentes, como Gloria esperava. Oponentes treinados agem de maneira completamente diferente dos bandidos normais, irmã, ela disse a Fria durante a mudança de guarda. Os três decidiram não se separar um do outro, aconteça o que acontecer, então eles fizeram tudo juntos. Mesmo que alguém estivesse esperando nossa chegada, eles não deixarão armadilhas óbvias para não revelar sua presença até que estejam prontos para atacar. Normalmente, o primeiro dia é para explorar o número de inimigos, suas táticas e suas defesas. Há muito que você pode descobrir sobre um grupo apenas observando como eles montam seu acampamento. Um soldado inteligente não empregará estratégias simples, mas adaptará aquelas com as quais eles são mais qualificados à situação em questão. Faça com que seus companheiros de guilda explorem mais do que guardem, para que o inimigo não possa nos observar livremente, e ao invés de configurar arranjos complexos, foque em formações simples, mas irritantes, como barreiras. Dessa forma, durante o primeiro ataque, o forte campo de energia será difícil de derrubar e distorcer o ritmo do inimigo, dando-lhe tempo para planejar um contra-ataque adequado. A maior falha de ser guarda-costas é que você sempre joga na defesa, reagindo ao invés de atacar primeiro. Gloria fez um esboço de seus arredores, marcando os pontos onde ela colocaria batedores se ela fosse encarregada de atacar a caravana. Obrigado, mana. Você aprendeu essas coisas no campo de treinamento ou no curso de treinamento de oficiais? Fria era principalmente autodidata sobre estratégia e, embora as missões de escolta fossem as mais comuns, eram também as que ela mais odiava. Esmagar o inimigo não significava nada se o cliente morresse ou as mercadorias fossem roubadas no caos da batalha. Suas atribuições favoritas eram limpar masmorras e capturar criminosos, de preferência vivos ou mortos, porque permitiam que ela fizesse tudo para fora. Não, eu aprendi com a experiência. O campo de treinamento é todo sobre trabalho em equipe e estratégias básicas, enquanto o curso de oficial é focado em táticas de guerra.
O problema com as estratégias padrão é que não apenas qualquer inimigo oculto também as conhece, mas também nenhum plano de batalha sobrevive ao encontro com o inimigo. Há muitas coisas que podem dar errado. Uma pessoa comete um erro e toda a formação desmorona. Glória e Fria suspiraram enquanto pensavam nos companheiros de equipe que haviam perdido ao longo do tempo devido à má sorte, descuido ou incompetência. Sabe, não posso deixar de pensar em quando estávamos na academia, acompanhando Lit e seus planos paranoicos de várias camadas. Fria disse. Mesmo quando um deles falhava, sempre havia um plano de contingência e, no final, todos saíamos vivos, não importava o perigo. Isso porque Lit é tão forte que, mesmo quando fôssemos pegos de surpresa, ele nos compraria tempo suficiente para nos reagrupar e criar estratégias. Além disso, também não éramos molengas e fomos capazes de executar seus planos ao máximo. Glória disse. Deuses, eu sinto tanta falta daqueles dias. Fria atualizou seus homens de acordo com a sugestão de Glória e restaurou a zona de silêncio ao redor deles. Naquela época, as notas eram a minha maior preocupação diária. Eu não tinha responsabilidades e o futuro era algo pelo qual olhar para frente, em vez de temer. Não posso acreditar que estava com tanta pressa de crescer. Isso faz de nós dois. Glória suspirou. 3 disse, finalmente com coragem suficiente para entrar na conversa. Ela vive. Suas irmãs disseram em uníssono e bagunçaram o cabelo de Quilla, fazendo-a chegar enquanto tentava fazer com que parassem de tratá-la como uma criança. O momento não durou muito, mas tirou o frio de seus corações. O acampamento acordou antes do nascer do sol e tomou café da manhã enquanto ainda estava escuro para não perder um único segundo da preciosa luz do sol. Os membros da expedição foram divididos em equipes, cada uma composta de mineiros, prospectores reais e guarda-costas. Os prospectores reais não eram apenas ferreiros de cristal, mas também guardas habilidosos e engenheiros estruturais. Continua no próximo vídeo.